Plano de leitura. Igreja Batista da Lagoinha, dia 12 de abril de 2022, ano da vitória. Atos, capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no portão chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: "Israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pedistes que vos concedesse um homicida. Dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado. Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: "O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser." Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quanto depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: "Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra." Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Deuteronômio, capítulo 17 e capítulo 18. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave,
pois é abominação ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado, e o ouvires, então indagarás bem, e eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, e de demanda e demanda, e de violência e violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas, sacerdotes e ao juiz que houver naquela cidade. Inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher. E terás cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinarem. Segundo o mandato da lei que te ensinarem e de acordo com o juízo que te disserem farás. Da sentença que te anunciarem não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvido ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá e eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Capítulo 18. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo dos que oferecem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua, e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal,
do teu vinho e do teu azeite, e as primícias das tosquias das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tuas tribos para ministrarem o nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades de todo Israel, onde ele habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar em o nome do Senhor, seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas que assistem ali perante o Senhor, porção igual a deles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte aos mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás, segundo tudo o que pedides ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvireis mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, este profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Jó, capítulo 12. Então Jó respondeu: na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós. Eu não vos sou inferior. Quem não sabe das coisas como essas? Eu sou irrisão para os meus inimigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, num empurrão para aquele cujos pés já vacilam. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros, têm o punho por seu Deus. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente, e o espírito de todo gênero humano. Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras? Como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos, e na longevidade o entendimento? Não,
Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele deitar abaixo não se reedificará. Lança na prisão e ninguém a pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as larga, devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva os despojados do seu cargo e aos juízes faz desvairar. Dissolve a autoridade dos reis. Uma corda lhes cinge os lombos. Aos sacerdotes leva os despojados do seu cargo e aos poderosos transtorna. Aos eloquentes ele tira a palavra e tira o entendimento aos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas manifesta as coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Multiplica as nações e as faz perecer, dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, sem terem luz, e os faz cambalear como ébrios.